Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Nós estamos aqui para compartilhar algo que Deus tem falado aos nossos corações e certamente vai falar ao seu coração. Certa vez procuraram Jesus e fizeram a seguinte pergunta para ele: bom mestre, o que farei para ser salvo? O que farei para ter a vida eterna? E é interessante que a resposta de Jesus, ela não foi muito agradável. Foi a resposta certa, mas não foi agradável a quem perguntou. E partindo desse pensamento, eu quero falar um pouco sobre salvação. Você é salvo? Você tem certeza da salvação? Muitas pessoas pensam a respeito desse tema e alguns até dizem assim, somente Deus sabe quem é salvo, né? Mas, dentro de uma caminhada de vida, como podemos identificar, como podemos observar, como podemos buscar essa salvação que há à disposição das pessoas? Então eu quero fazer uma série de vídeos meditando sobre isso. A primeira coisa é que qual é a vontade de Deus para a salvação? A primeira coisa que eu preciso pensar é o que Deus pensa acerca da salvação. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 3 e 4, diz algo tremendo que eu sempre gosto de citar quando nós estamos fazendo nossa reflexão sobre salvação. Lá diz assim: isto é bom e aceitável diante do nosso Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, a primeira coisa que eu preciso pensar aqui, que é da vontade de Deus, o texto está dizendo isso, que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, todos os homens tenham acesso a essa salvação de Deus. A vontade de Deus não é que você se perca. A vontade de Deus não é que você fique cego. A vontade de Deus não é que você cada vez mais vai longe ou você nasceu para ir para o inferno. Essa não é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, que você seja salvo. Salvo de quê? Salvo da condenação, salvo do inferno, salvo do juízo que Deus vai trazer sobre esta humanidade, sobre essas pessoas. Nós podemos ver que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que há em Cristo Jesus. Então, meu querido, eu preciso primeiro saber, é da vontade de Deus me salvar? Sim, é da vontade de Deus salvar você, seus amigos, familiares, famílias, cidades. Essa é a vontade de Deus. Agora, lá em João 3:17, olha o tanto que é tremendo esse texto, porque sempre citamos João 3:16. João 3:16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E que vida eterna é essa? É a vida eterna que está prometida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já em João 3:17, lá diz isso. Estou pegando aqui nas Escrituras para poder ler conforme está no texto bíblico. João 3:17 diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito do Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, eu preciso compreender que a vontade de Deus é o quê? Que o homem seja salvo. E qual foi o passaporte para a salvação? Cristo Jesus. Cristo Jesus veio para salvar a humanidade. Deus nunca quis que a humanidade fosse lançada no inferno, fosse condenada. Pelo contrário, ele providenciou a salvação por meio de Jesus Cristo. Deus se fez carne e habitou entre nós. E a Bíblia diz que nós vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. E essa salvação está disponível a você.
Basta você chamar, convidar e dizer: Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço que sou pecador. E o teu plano de salvação, de graça, venha sobre a minha vida. E aí você vai ver como tudo será diferente. A Bíblia diz claramente que nesse dia haverá festa nos céus, que nesse dia haverá grande gozo, grande celebração. Se você quiser saber mais sobre isso, acompanhe sempre os nossos vídeos e faça-nos uma visita. Igreja Batista Ágape, será um grande prazer recebê-lo você. Aonde você estiver morando, tiver uma igreja Batista Ágape, faça-nos uma visita e eu tenho certeza que a sua vida será tremendamente abençoada. Caso não tenha, procure uma outra igreja e vá e ouça a palavra e com certeza a sua vida será abençoada. Um abraço, fique na paz do Senhor, até nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.